Olá, galerinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Bem, pessoal, a nossa aula de hoje, ela vai ser focada em atividades. Na verdade, hoje nós iremos fazer uma aula com exercícios. E, geralmente, a gente corrige a folhinha da semana no final, por último. Hoje não. Hoje nós vamos começar pela correção da folhinha. Por quê? Porque a folhinha é referente ao nosso terceiro capítulo, que é Origens da Humanidade, que é exatamente o conteúdo da nossa próxima avaliação. Então, nós iremos fechar, vamos dizer assim, esse conteúdo, né? Fechar esse capítulo com essa folhinha, e depois da correção dessa folhinha, nós iremos fazer um fechamento do módulo, ok? Iremos, então, resgatar o conteúdo do livro, né? Da unidade, vamos dizer assim. Mas vamos falar dela, né? Desses 3 capítulos como um todo, daqui a pouquinho. Então, vamos para a nossa correção da folhinha da semana, que é referente ao capítulo 3, Origens da Humanidade. Bem, então vamos lá. Deixa eu apresentar aqui a minha tela. Já o compartilhamento vai iniciar, já está iniciando. Prontinho. Bem, então vamos lá. Folha 9, tá, pessoal? Exercícios referente às páginas 303 até 313. E vamos lá, então. A quais valores os mitos se relacionam? Lembrando que nesse capítulo, pessoal, nós vimos 2 teorias, né, para o surgimento da humanidade. A teoria do evolucionismo, né, criada lá pelo Charles Darwin, né, e as teorias ditas religiosas, mitológicas, ok? Também conhecidas pelo nome de criacionismo. Bem, então vamos lá, vamos ler as opções com calma para a gente poder entender e chegar numa resposta. Repetindo a pergunta, a quais valores os mitos se relacionam? Letra A, valores científicos que traduzem as pesquisas de um povo? Científico e religioso, acho que não está combinando. Valores econômicos que refletem a riqueza de um povo? Não, também é uma questão religiosa, não tem a ver com economia, ou pelo menos não deveria, né? C, valores históricos que se restringem ao passado de um povo? Vamos guardar essa C na gavetinha. D, valores políticos que manipulam a religiosidade de um povo? Bem, essa D, a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes acontece, mas ela está errada, né? E, por último, letra E, valores culturais que simbolizam as crenças de um povo. Aí sim, pessoal, valores culturais que simbolizam as crenças de um povo. Crença e religião, fé, tem tudo a ver. Então, a resposta da número 1 seria letra E, ok? 2. Atualmente, qual é a hipótese mais aceita sobre o povoamento da América? Bem, pessoal, nós vimos, né, que as pesquisas científicas apontam que o surgimento do ser humano ocorreu no continente africano. Pois bem, se o ser humano surge na África, como ele se espalha pelo resto do planeta e como ele chega aqui na América, né, no continente americano? Pois bem, essa é a pergunta, né? Atualmente, qual é a hipótese mais aceita? O problema é que atualmente não existe uma única hipótese, né? Existem várias hipóteses e o que os cientistas mais aceitam atualmente
é que essas diferentes rotas aconteceram ao mesmo tempo. Ou seja, que isso significa dizer que os seres humanos não chegaram aqui todos por um único caminho, e sim por diversos caminhos. Lembrando que tem rota atlântica, existe a rota lá do Estreito de Bering, existem várias, ok? Então, vamos ao número 3. Qual das ações abaixo reflete prática de intolerância religiosa? Pessoal, infelizmente o Brasil é um dos países que mais pratica esse crime, né? O crime da intolerância religiosa, principalmente contra religiões de matriz africana, né? E por que esse assunto de intolerância religiosa está dentro do capítulo 3? Exatamente por causa das origens da humanidade. Existem grupos que acreditam na teoria mitológica, na teoria religiosa. E muitas vezes um determinado grupo quer impor, né, a sua visão mitológica, a sua visão religiosa aos demais grupos. Isso gera uma intolerância, ok? Mas a intolerância não se restringe só a esse assunto, tá? Ela tem outros assuntos também onde essa prática acontece. Bem, então, vamos lá. Letra A. Deixar de contratar um funcionário por causa da sua religião? Essa letra A aí, forte candidata a ser a resposta correta. Mas vamos ler as outras. Discordar das práticas e dogmas de uma religião diferente da sua? Dogmas, pessoal, são verdades absolutas, tá? Aquilo que não se contesta numa determinada religião. Ou seja, se você está discordando da prática de uma determinada religião, você está cometendo intolerância religiosa? Não, você não pode agredir nem fisicamente, nem verbalmente, nem moralmente, mas discordar, ok. C. Recusar ouvir as ideias de fiéis de determinadas religiões. Como eu falei, você não pode agredir nem fisicamente, nem verbalmente, você não pode causar nenhuma violência, tá? Mas se você não quer ouvir, desde que você trate isso com muito respeito, né? O ideal é que todo mundo conheça, né? Tudo exatamente até para poder falar, né? Se é a favor ou contra, mas ninguém é obrigado a ouvir. D. Frequentar um templo sagrado mesmo sendo de outra religião? Não, isso não é uma prática de intolerância, por sinal, é uma prática de tolerância, né? Muitas vezes nós somos convidados para um casamento, para um batizado, ou, enfim, né, para confraternizar com uma família que não tem a mesma religião que a sua, e você vai, né, nesse determinado templo religioso e você está se mostrando tolerante, não intolerante. Viver sem religião e não ostentar símbolos considerados sagrados. Isso é uma opção de vida, né? Cada um escolhe a sua, você não está desrespeitando. Então, pessoal, a opção correta para essa resposta é a letra A. Deixar de contratar um funcionário por causa da religião dessa pessoa, aí sim é uma prática de intolerância religiosa. Bem, pessoal, agora, né, já terminamos aqui a correção da folhinha da semana, vamos para o fechamento do módulo, ok? Então, deixa eu abrir aqui o nosso livro. Tá carregando aqui, só um minutinho. Enquanto isso, pessoal, enquanto está carregando aqui o livro, vamos falando aqui um pouquinho sobre Só um minuto, vamos lá. Enquanto está carregando aqui o livro, pessoal, vamos falando um pouquinho sobre o capítulo em si, sobre o módulo em si. Dividido em 3 capítulos, tá? Tempo e história,
onde nós vimos a questão do tempo. No capítulo 2, vimos, né, os registros da história, né, a valorização, por exemplo, do trabalho dos historiadores, a questão das fontes materiais e imateriais, enfim. E no capítulo 3, nós vimos como o ser humano vai surgir, se difundir, né, pelo planeta, e como vai ocorrer, né, o processo de fixação, de sedentarização. Nós veremos isso melhor quando a gente estiver dando ali a revisão para a V2. Mas agora eu gostaria de fazer com vocês a página 323 e 324. Só um minutinho que tá abrindo aqui, que é um pouquinho lenta. Pouca coisa. Tá abrindo. Prontinho. Bem, pessoal, deixa eu dar aqui um zoom. Bem, pessoal, agora eu gostaria que vocês e fizessem a página 323 e 324. Beleza? Então, vamos lá. 1, 2, 3, pausando. Beleza, galerinha, vocês pausaram o vídeo, fizeram com toda a atenção as páginas 324, 323 e 324. E agora vocês estão retornando para o nosso momento de correção, ok? Então, vamos lá. Na número 1, está pedindo o seguinte: complete as frases a seguir com os conceitos corretos. Então, nós temos aqui tempo histórico, tempo da natureza, fontes históricas e tempo cronológico. Ou seja, esse primeiro exercício é referente ao capítulo 1, né, pessoal? Tempo e história. Então, vamos lá. Vamos ver quais termos aqui se encaixam melhor em cada uma das frases. Podemos perceber o pontinho, pontinho, por meio da observação dos fenômenos naturais. Bem, essa ficou fácil, né, pessoal? Tempo da natureza. Então, deixa eu botar aqui do lado, ó, letra A. Ok? Letra B agora. O pontinho, pontinho pode ser percebido por meio de instrumentos como calendários e relógios. Bem, o que se encaixa aqui na letra B é tempo cronológico. Ih, será que eu vou conseguir fazer o B aqui? Consegui. Letra B. C. O pontinho, pontinho, é a denominação utilizada pelos historiadores para... Peraí. O pontinho, pontinho é a denominação utilizada pelos historiadores para explicar os diferentes ritmos, né, de transformações e permanências nas sociedades ao longo dos anos. Bem, essa letra C, pessoal, combina com tempo histórico. Vamos botar aqui um C do lado, ó. Eu sei, ficou horrível, mas enfim. E a letra D pode ser fontes históricas, mas vamos lá. Vamos ver como é que ficaria. Há diversos tipos de fontes históricas que os historiadores podem utilizar para investigar o passado. Só para ficar bonitinho, vamos botar aqui, então, letra D, ok? Bem, pessoal, vamos para a número 2. A número 2 está pedindo... Eu vou diminuir um pouquinho aqui, para a número 2 caber toda num lugar só. Vamos lá. Aqui. Aí cortou o título, peraí. Ligue os diferentes tipos de fontes históricas às suas imagens correspondentes. Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Colocar assim.
Bem, então aqui nós temos as imagens e temos fonte imagética, fontes orais, fontes escritas e fontes materiais. Vamos preparar aqui a canetinha. Bem, esse brinquedo aqui, pessoal, ele é uma fonte imagética, ele é uma imagem, ele é uma fonte oral, né? Ele é uma fonte escrita ou ele é uma fonte material? Bem, pessoal, esse brinquedo é uma fonte material. Prontinho, prontinho. Aqui nós temos uma quantidade, né, grande de fotografias. Então, são imagens. Só pode ser fonte imagética. Bem, pessoal, agora nós temos aqui um Correio Brasiliense, é um jornal, né? Bem, se é jornal, ele é fonte escrita. E aqui, por último, nós temos uma pessoa, né, um homem mais idoso, uma jovem, que parece estar anotando o que ele está falando, né? Então, fonte oral. Ok? Bem, galerinha, vamos então agora para a próxima página, que é a página 324. Bem, na página 324, número 3, está escrito assim, ó. Converse com os colegas sobre exemplos, né, de ações cotidianas, ou seja, no dia a dia, que podem promover o respeito e a valorização das pessoas idosas. Depois faça um desenho que represente essas ações. Bem, galerinha, essa 3 ela é pessoal, né? Mas a mensagem que ela quer passar é a importância, né, de ouvir a experiência dos mais idosos, porque eles já passaram por situações que nós estamos começando a passar agora, né? Então, vamos lá. Vamos para número 4. A número 4 é referente ao capítulo 3, tá, pessoal? Então, atenção, porque é o capítulo da nossa próxima avaliação. 4. Indique as principais diferenças entre o modo de vida nômade e o modo de vida sedentário. Primeiro, a gente tem que lembrar o que é nômade e o que é sedentário. Nômade é aquele que não possui moradia fixa. Sedentário é aquele que possui moradia fixa. Bem, o ser humano, ele deixa de ser nômade, passa a ser sedentário quando ele descobre a agricultura. Então, o que faz o homem se fixar na Terra, quando eu falo homem, é o ser humano, tá, pessoal? O que faz o ser humano se fixar em um determinado local e passar a ter moradia fixa é a agricultura. A agricultura que possivelmente, né, foi descoberta pelas mulheres, né, que ficavam nas cavernas, né, vamos dizer assim, enquanto os homens iam caçar. Então, elas passaram a observar a natureza e perceber como acontecia o surgimento de uma determinada planta, enfim, ali elas passaram a dominar a técnica do plantio. Bem, pessoal, o que acontece? Isso tudo vai ocorrer na pré-história, né? A gente tem que lembrar que existem 2 grandes blocos, a história e a pré-história. O que divide a pré-história da história é o surgimento da escrita, ok? Então, vamos tirar o período histórico, vamos ficar só com a pré-história. Pré-história é um período muito, muito, muito longo. Então, os historiadores, né, os pesquisadores, dividiram a pré-história em 2 períodos, paleolítico e neolítico. Ok? No paleolítico, o ser humano era nômade. No neolítico, o ser humano era sedentário. Bem, então, agora que nós já vimos isso, nós já fizemos até uma mini revisão, vamos lá. Modo de vida nômade. Bem, pessoal, geralmente, os seres humanos nômades são caçadores, coletores, eles precisam se basear segundo a natureza. Já na vida sedentária, eles geralmente não precisam se mudar com as estações do ano,
eles não deixam de ser caçadores e coletores, mas passam a domesticar animais e plantas, e por aí vai, pessoal. Vamos para o número 5. Por que os rios foram importantes no processo de formação das primeiras civilizações humanas? Exatamente por causa da agricultura, pessoal. A agricultura precisa de água. Essas pessoas, para se fixarem no local, ou seja, para ficar paradinhas lá num determinado local... Nossa, passou uma moto. Essas pessoas, para ficarem paradinhas num determinado local, elas precisam de alimento. E esse alimento só surge, só cresce se tiver água. Por isso que as grandes civilizações do mundo antigo, elas surgiram próximos a rios, né? Como é o caso da civilização egípcia, né? Que surgiu próximo ao rio Nilo. Como é o caso das civilizações ali da região da Mesopotâmia, né? Que ficava entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então, pessoal, a água é importante para a vida. Beleza? Bem, sendo assim, estou retornando aqui, parando a nossa apresentação, para retornar aqui à nossa sala e falar que assim nós fechamos esse módulo. Nosso próximo encontro muito provavelmente será voltado, mais focado para a nossa prova, né, a V2, mas o conteúdo está plenamente encerrado, ok? Um grande abraço, um beijão para todos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!